Graças a Deus, meus irmãos, vamos continuar a nossa leitura e agora nós vamos finalizar a primeira perícope de João, capítulo 12. Agora nós vamos pegar do versículo 7 até o 11. Versículo 8, na verdade. Versículo 7 nós já lemos. Versículo 8 nós já lemos também. Agora nós vamos ler o versículo 9. Desculpe, vamos lá. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver quem? Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram plano para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Jesus então ele é descoberto, mas lembre-se, Jesus estava ameaçado de morte. Jesus ameaçado de morte, de prisão, quem o recebe em casa está correndo risco também de quê? De prisão ou de morte. Então, se ele estava na casa de Simão leproso, por exemplo, Simão estava correndo risco, mas ele fez isso porque ele estava preocupado com a vida dele? Não, irmãos, ele queria honrar Jesus. Agora, descobriram que Jesus estava ali, mas eles foram lá não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Por quê? A história de que Lázaro ressuscitara dos mortos estava trazendo multidão. Então agora nós estamos falando de um homem, irmãos, que ele passa a se tornar uma testemunha viva de Jesus Cristo. Ele se torna um problema também. Porque se alguém perguntasse, ele ia falar, não, esse homem ele me tirou da morte. E esse homem agora, Lázaro, ele está se tornando um motivo de conversão de muitas pessoas. Agora, uma coisa interessante que você vai ver nesse texto, que esse homem ficou 4 dias morto. E ele não sai de lá contando como é que é o céu, como é que é o inferno. Ele não sai de lá contando que ele viu o anjo, viu o demônio. Ele sai de lá contando que quem fez o testemunho na vida dele? Jesus. Ah, mas quantas pessoas você já viu por aí? E aí, quem sou eu? Quem sou eu para poder dizer se é verdade, se é mentira, se é a gente chama de EQM, experiência de quase morte? Quem sou eu para entrar nesse mérito? Mas veja, as pessoas saem de lá falando assim, eu vi demônio, eu conversei com o diabo, eu conversei com o anjo, eu conversei com Deus. Lázaro fez isso? Não. Lázaro saiu de lá, irmãos, e passou a ser testemunha viva de Jesus. E ele era uma testemunha irrefutável, porque muitos o viram morto, mas muitos o viram ressuscitar. Então ele era uma testemunha base para a fé em Jesus. Olharia para Lázaro, veriam Jesus. As pessoas queriam então vê-lo e obviamente ouvi-lo. Agora uma coisa que nós vamos descobrir então, que Lázaro ele acaba se tornando alvo de quê? De ódio. Por quê? Assim os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Essa é a vida de um verdadeiro cristão. Ele passou a ser amado pelo mundo? Não. Ele passou a ser desejado pelo mundo? Não. Ele passou a ser odiado e a sua morte, ele tinha acabado de morrer, mas a sua morte passaria a ser desejada então por essas pessoas. Então veja que essas pessoas, elas começam a olhar para Lázaro com ódio. Mas por quê? Porque Lázaro representava Jesus. Se você não entendeu ainda, deixa eu contar para você. Você, como servo de Deus, como filho amado de Jesus, eu e você, nós não precisamos, irmãos, nos convertermos e ficarmos falando como era a vida no inferno, nas drogas, na prostituição. Ah, mas é porque eu matei 7, 8, 9, 10. Irmãos, não precisa. Ah, vai acontecer de você falar? Sim. Mas nem precisa dar ênfase no seu ministério nisso. Porque as pessoas olhando para você, elas precisam ver quem? Você ou Cristo? Elas precisam ver o homem matador, a mulher prostituta, o homem prostituto. Precisa? Não.
Eles precisam ver Cristo. Só isso. Então veja que Lázaro, ele não faz um relatório do inferno, não faz um relatório do céu, ele não faz relatório de nada. Ele volta e é testemunha de Jesus. Isso é forte. Agora outra coisa que você vai entender é aquilo que Jesus disse. Eles vão odiar você. Isso é normal. Discípulos de Jesus seriam e serão odiados. Mas por quê? Não se impressione se o mundo vos odeia. Primeiro ele odiou a mim, disse Jesus. E não espere que o mundo ame vocês. O mundo vai odiar vocês. E nesse caso aqui, eles vão odiar Lázaro a ponto de desejar o quê? A morte dele. Então fica aqui como reflexão para mim, para você, do que nós estamos fazendo com a nossa vida e o nosso ministério. Eu estou fazendo do ministério o meu ministério, contando a minha história, a minha vida, e então as pessoas me aplaudem. Eu estou fazendo da minha vida, do meu ministério, ministério de Jesus, sendo palanque para Jesus, então quer dizer que a chance deles me odiarem, de um mundo me odiar, é muito grande, porque eu falo a verdade, eu prego sobre Jesus, eu não falo sobre mim, eu não prego sobre ganância, sobre dinheiro, eu vivo para Jesus. Você está entendendo? Então que fique essa palavra, versículo 9 em diante, como aprendizado para nós hoje. Olhe o exemplo de Lázaro e viva para Jesus como Lázaro viveu. Ele reviveu, ele foi ressuscitado, mas ressuscitado para quem? Para Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e espero você nas próximas leituras. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.